Muitíssimo obrigado, Arnaldo. Agradeço mais uma vez o convite para que, aqui junto com os nossos irmãos de Fonte de Esperança, estarmos para refletirmos Jesus. Um grande abraço a todos que há algum tempo já não vejo pessoalmente, Carlos Alberto, André, e que nós tenhamos essa capacidade de poder chegar no coração, chegar na mente de cada um. Embora, como disse o nosso irmão presidente da casa, é um termo muito ligado à área da psicologia, as nossas informações têm como base as propostas do espírito Joana de Ângeles, do qual tenho bebido numa fonte de inesgotável saber, de uma sabedoria que mudou muito os paradigmas das informações que eu mesmo tinha antes. E a linguagem no campo psicológico, muitas vezes, parece ser repetitiva. Porque todo um processo de autoconhecimento, a partir das energias poderosas da autoamorosidade, do autorrespeito, da autovalorização, do autoacolhimento respeitoso, é um trabalho que exige de cada um de nós muita atenção, muita percepção e abertura para podermos fazer, em um movimento introspectivo de autoconhecimento, fazer uma, vamos chamar assim, uma vasculhação ou uma investigação na própria consciência, onde estão inscritas o código ou os códigos morais das leis divinas. É muito comum a pessoa que erra, e nós erramos o tempo todo porque nós estamos em aperfeiçoamento. O grande problema de muitos seres humanos é não admitir o erro. E, com o erro, nós podemos dizer que podemos estar vivendo um momento de uma conquista. Como assim? Uma conquista aprendizado. E se eu conseguir acertar, estamos diante de uma outra conquista, que é a conquista êxito diante do que eu proponho fazer ou propus fazer. São conquistas. Porque a coisa positiva diante de um erro é aprender com ele. E, a partir daí, nas ressignificações das escolhas para fazermos aquilo que precisa ser feito, se errarmos, aprender com esse erro e fazer de forma diferente, e se errar, quantas vezes forem necessárias, aprendendo até acertarmos. Enfim, as pessoas que erram acabam realmente se culpando por desconhecimento, por não conhecer os mecanismos da dinâmica das leis de amorosidade que traz em si mesmo, porque, em essência, nós somos luz, porque somos espíritos, e espírito é centelha divina. Espírito não é perispírito, espírito não é corpo físico, espírito não é um nome, espírito é essência, e nós somos essência. A dificuldade que nós temos é identificar-nos com o que nós somos, porque a nossa identificação é exatamente com aquilo que estamos, ou com aquilo que temos, mas que, na realidade, não somos. O corpo, eu sou o corpo? Não. Eu tenho um corpo físico, mas eu não sou o corpo físico. Mas eu tendo a me identificar com o corpo como se eu fosse o corpo. Eu tenho um nome, também eu tendo a me identificar como se eu fosse o nome. Eu não sou, eu tenho um nome, isso é transitório. Eu tive vários outros nomes e terei vários outros enquanto estiver vivendo nos padrões da vida terrena, na sociedade que nós construímos. Então, o convite para que nós possamos fazer nessa visita ao Código Moral de Lei da Consciência é nos respeitar, é nos acolher, é nos amar. É, sobretudo, a partir de um processo de autovalorização, não do que é transitório, mas do que é permanente. Quando eu falo autovalorizar, é valorizar a essência que eu sou, e não valorizar aquilo que eu estou.
e não ficar valorizando aquilo que é transitório, mas valorizar aquilo que é permanente em mim. Então a pessoa se culpa, se sente rejeitada muitas vezes, um processo de rejeição por culpa. A culpa é o movimento de auto-julgamento, autocondenação e autopunição o tempo todo. E quando a pessoa entra em um processo de auto-julgamento, de autocondenação e de autopunição, ela está em culpa. Então, na verdade, uma rejeição dela, que comumente ela projeta nos outros como um processo de autopunição. Quando ela se rejeita, ela projeta nos outros também esse processo de rejeição. Como é que nós lidamos quando nós erramos? Tendo como parâmetro nós que temos objetivos evangélicos, nós que temos objetivos ligados às propostas da doutrina espírita, quando nós lidamos conosco na condição de seres já mais conscientes do que nós devemos e podemos fazer, e daquilo que nós podemos e não devemos fazer, evidentemente nos aceitando somente quando nós fazemos as coisas conforme nós acreditamos serem certas ou aceitamos. Será que aquelas pessoas se aceitam em qualquer situação ou ela só se aceita conforme quando acredita que está fazendo a coisa certa? Porque se nós erramos o tempo todo, certamente a pessoa não se aceita, porque há uma tendência de, em cada escolha errada que nós fazemos diante da vida, com o próximo, com a vida, com a natureza, conosco mesmo, nós não nos perdoarmos, não aceitarmos esse processo do erro e nos colocarmos numa condição de um sistema de crença escravizante. Exemplo: eu não consigo, eu não dou conta, por que eu não fiz assim? Eu deveria ter feito assado, sempre ficado preso e escravo a um passado, que não tem como nós voltarmos a refazer. Só podemos realmente trabalhar as nossas realidades de projeto de vida a partir do presente, sem aprisionamento, inclusive, com o futuro, para não antecipar supostos sofrimentos que nós achamos que vão sofrer no futuro, trazendo para o presente, criando ansiedades profundas. Então, o convite para que nós não nos rejeitemos é trabalhar a nossa situação ao aqui e agora. Como eu estou comigo. Não ficar muito preso ao passado e nem ficar ansioso em relação às coisas que nós achamos que vão acontecer. O futuro pertence a Deus. Então, como é que nós lidamos com as outras pessoas quando nos sentimos rejeitados por elas? Isso porque nós achamos que muitas pessoas nos rejeitam. Isso, às vezes, acontece no mundo subconsciencial. Não acontece de uma forma tão cartesiana assim. Às vezes, no subconsciente, nós achamos que as pessoas nos rejeitam, que não gostam da gente, que não têm simpatia conosco. Nós temos essas coisas. Nós criamos, às vezes, esses tipos de comportamentos que não são normais, pelo menos em pessoas mais conscientes. Que significado tem esse sentimento em relação a esse processo de autoacolhimento e de autoaceitação amorosa? Quando nós achamos que as pessoas nos rejeitam, que um grupo nos rejeita, no fundo nós estamos projetando esse processo de autorrejeição e nós achamos que os outros que nos rejeitam. E um dos exercícios importantes para um processo de autoacolhimento amoroso e respeitoso na autoaceitação é utilizarmos a técnica que Jesus ensinou da vigília e da oração. Isso muda muito a nossa forma de ver a vida, nos vendo por dentro, nos analisando por dentro, vasculhando a nossa realidade mental, a nossa realidade consciencial. Então, quando Jesus nos convidou à vigília maleável, não é aquela vigília exigente, rústica, pesada, castradora, punitiva, não é isso. A vigília, ela é suave. A vigília dentro de você, ela precisa ser flexível, sabendo que você está em aperfeiçoamento. Não adianta exigir de você uma perfeição do qual teremos alguns, não poucos bilhões de anos para alcançar. Vamos devagar. Então, o indivíduo, ou a criatura, assinalado por uma consciência de culpa, diz a Joana, ela renasce muitas vezes possuída por conflitos, ou conflitos pessoais, ou conflitos circunstanciais, ou conflitos interexistenciais que traz de vidas passadas, que é o que ela cita,
ou conflitos existenciais, que é da atual encarnação, a pessoa acha até que não merece viver, que não vale nada, que é um imbecil, que é burro, que não tem jeito mesmo, que é um zero à esquerda, que é um lixo. Nós trazemos isso de um sistema de crença. E muitas vezes nós agimos dentro desses nossos sistemas de crenças de uma forma reativa ou de uma forma passiva. Ou às vezes com os dois movimentos, ora passivamente, ora reativamente. Mas o convite da vida e do Cristo dentro da vigília e da oração é a atividade. Nem a inatividade, nem a reatividade, mas a atividade. E a atividade é pelo autoconhecimento, é você começar a buscar dentro de você todo um processo de ir ressignificando esses conflitos que trazemos do passado, ou mais remoto de vidas anteriores, ou do passado, realmente, dessa atual encarnação. E quando trazemos do passado, nós renascemos possuídos por esses conflitos, desses erros cometidos em existências anteriores, e, evidentemente, muitas vezes, e quase sempre isso acontece, nós procuramos ocultar dentro do mundo subconsciencial. Então, nós procuramos ocultar essa culpa do passado e nós não conseguimos realmente superar essa realidade íntima com facilidade. A reencarnação é um mecanismo, como disse o nosso irmão na oração, um mecanismo que nos propõe, nos convida para a evolução, mas nunca será um mecanismo de punição. A reencarnação não tem objetivos punitivos, porque Deus, como fonte suprema organizadora da vida e de tudo que existe, é também a fonte mais pura de amor. E Deus nos criou para a pura e eterna felicidade, como atestam os Espíritos no Livro dos Espíritos. Se nós temos essa destinação, evidentemente, nós precisamos trabalhar nessa flexibilidade, na vigília e na oração, esse autoacolhimento amoroso, de respeito, de valorização, de autoaceitação, para, com segurança, passarmos pelas encarnações, inclusive ressignificando erros que aconteceram não necessariamente na última existência, mas nas últimas existências, às vezes de 10 existências, porque isso vão se acumulando, vão para o nosso mapa mental, para a nossa realidade, para a nossa dimensão mental. Como nós podemos trabalhar essa questão da culpa? Trabalhando exatamente pela reparação dos equívocos que nós cometemos nessas e em outras encarnações. E o processo de trabalho para nós podermos realmente reparar os erros que nós cometemos vai exigir de cada um de nós um movimento de arrependimento, expiação e a reparação por fim. Lembrando que o arrependimento está muito ligado a um processo de você ter consciência, aí a necessidade de vasculhar a consciência, ter consciência de que você errou, que você ainda vai errar muito, mas que você errou em algum momento, ou tem errado em vários momentos, e a consciência desse erro cometido, você ter a noção exata da repercussão, das consequências desse erro em relação ao próximo, por exemplo. Você sabe que errou em relação ao outro, você sabe das consequências do erro que você cometeu em relação ao outro, e nesse movimento psicológico do arrependimento, você entra de um compromisso verdadeiramente tenaz com você, mas dentro dessa flexibilidade, mas com responsabilidade, de não errar novamente dessa forma. Então, esses 3 movimentos chamam-se arrependimento. E a partir desse movimento, você entra no segundo estágio, que é a expiação. A expiação é todo um movimento possível se preparando para a reparação. A expiação te prepara para reparar o erro. E a expiação, dentro do significado mais consciencial e mais profundo da própria palavra, quer dizer extrair possivelmente a pureza que já trazemos em nós, que nós somos luz, não somos amor. Nós somos em potência todas as virtudes. Só que nós temos e trazemos uma capa extremamente densa do chamado mundo egóico, que é a sombra, segundo terminologia bem junguiana, que são as sombras exatamente do nosso mundo egóico. E
evidentemente, isso atrapalha essa identificação com a essência, com a luz que somos, mas a potência das virtudes, ou se todos nós somos em potência amorosos, todos nós somos em potências tolerantes, maravilhosos, pacientes, em potência. Estão em cada um de nós como sementes, que precisam ser trabalhadas para que possam realmente germinar, se tornar, com o tempo, nesse carreiro das várias encarnações, como objetivo evolutivo, e irmos desenvolvendo as virtudes gradualmente, passo a passo, dia a dia, reencarnação e reencarnação, porque não será do dia para a noite que nós vamos dar potência máxima em todas as virtudes, do qual já temos em potência e em latência. Então, se nós não cuidarmos da nossa existência para superar aquilo que nós geramos, ou que está gerando a culpa, acarretando exatamente para as próximas encarnações, mantendo esses conflitos não trabalhados, conflitos da consciência, desses erros que também cometemos no presente. O convite é sempre dentro do exercício do verdadeiro amor, não do pseudo-amor, nem do desamor, mas do amor verdadeiro, é gradualmente ir trabalhando essas virtudes que já carregamos em essência. Não foi Moisés que disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Que Deus nos criou para a pura e eterna felicidade, como dizem os Espíritos, que Deus nos criou por amor e para que nós possamos vivenciar o amor? Então, nós já temos, por determinação divina, um destino, que é a felicidade plena, que é a nossa angelitude. Nós estamos caminhando para lá. Não importa o tempo cronológico, nós chegaremos lá, mas o potencial para chegar lá, todos nós já trazemos. Até porque, como eu disse, eu sou luz, eu não sou um corpo, e nem sou um perispírito. Eu tenho um perispírito, eu tenho um corpo, eu tenho um nome, mas eu não sou isso. É a questão de identificar-me com o que eu sou e não com aquilo que eu estou ou que eu tenho. O fato de tentar ocultar esses conflitos que nós trazemos do passado, claro que não significa a libertação dele. Você está somente ocultando o próprio conflito. Significa simplesmente, diz Joana aqui, uma tentativa de fugir dessa culpa, de ocultar o nosso erro, e em algum momento esses conflitos vão surgir na forma de uma doença física, vão surgir na forma de uma doença emocional, na forma de uma doença no campo psicológico, no campo até mental, porque nós estamos tentando ocultar culpa que nós não trabalhamos, conflitos, ou seja, circunstancial, que é mais fácil resolver. Os mais difíceis conflitos são os existenciais e interexistenciais que nós trazemos do passado, porque nós temos em nós uma briga imensa entre a atual personalidade com as chamadas subpersonalidades, que são as experiências das personalidades de vidas anteriores, que ficam querendo assumir a atual personalidade com as nossas tendências negativas, e a atual personalidade, às vezes, não tem domínio sobre essas personalidades anteriores, e essas anteriores acabam assumindo, e essa de hoje perde o sentido. Quando nós temos e nos deixamos arrastar pelas tendências somadas de vidas passadas. E como as subpersonalidades são subpersonalidade doente, e a atual personalidade pode tentar, de alguma forma, vamos chamar assim, né, medicar, ser enfermeira dessa subpersonalidade, acaba ficando doente junto. E perdemos uma existência, nós perdemos uma encarnação por causa desse enquistamento de culpas que nós carregamos, traduzidos em conflitos, em traumas existenciais. Assim sendo, ela diz, projeta-se no comportamento em relação à vida, a nós e aos outros, desconfianças injustas em relação à própria família, em relação às pessoas de convívio com quem nós estamos no dia a dia. Ou seja, por quê? Porque nós estamos tentando esconder e ocultar esses conflitos, essas culpas que estão no subconsciente incrustado, trazido de vidas anteriores, nessas tais subpersonalidades, e com esse nosso medo, sempre temendo nos sermos identificados pelos erros que praticamos, achando que os outros vão saber que erros nós cometemos, seremos desmascarados em algum momento, e, evidentemente, isso nos traz essas angústias e esses processos de um movimento de autorrejeição. Quando nós trazemos os delitos do passado, os erros que nós cometemos em vidas anteriores, e não nos
esforçamos para reparar em algum momento no passado ou até agora, evidentemente, aquilo que me levou ao erro vai ressurgir e exatamente no ressurgimento desses erros que vão trazer esses movimentos conflituosos em que vai me levar a um processo íntimo de autorrejeição. E, muitas vezes, tentando disfarçar esses nossos conflitos de autorrejeição, mas essas matrizes dessas culpas, e nos sentindo culpados subconscientemente ou conscientemente, e às vezes de coisas que não somos culpados de nada, mas de qualquer maneira nós achamos que somos culpados, trazendo exatamente essas matrizes ou essas manchas energéticas, me perdoe a metáfora, dos erros que nós cometemos, e não foram poucos erros que nós cometemos no passado, e no presente também muitos erros ainda cometemos, como no futuro ainda cometeremos, porque estamos em aperfeiçoamento. Uma das consequências disso é nos sentirmos julgados pelos outros, como se em nossa intimidade estivéssemos nus, desnudos, revelando uma série de feridas, e as pessoas ao nosso redor vão apontando tais feridas incrustadas em nossa alma. Isso está sempre acontecendo no mundo subconsciencial, e nós projetamos isso nos outros. Daí, a relação com os outros, nos sentindo julgados e condenados por eles o tempo todo, na verdade, esse julgamento e essa condenação está em nossa própria mente, nós projetamos nos outros. Aí achamos que um grupo não gosta da gente, que não tem simpatia conosco. É um movimento complexo que nós trazemos em nós, pela falta de autoconhecimento, pela incapacidade, dentro, como Jesus ensinou como técnica, né, da vigília e da oração, para você poder exatamente fazer essa investigação nas leis divinas, como elas funcionam dentro de você. Qual é a maior lei divina que trazemos em nossa consciência? Obviamente, o amor. Porque Deus é a mais pura fonte de amor. E, na sua onipresença, ele já está em cada um de nós. Então, essa é a maior lei. É tentar identificar como nós trabalhamos para poder fazer um discernimento em que nós estamos vivenciando essa energia de amor, identificado com amor, e ao mesmo tempo com a justiça e com a caridade. Porque nessa tríade, amor, justiça e caridade, nós vamos nos identificando com essas sublimes leis que já estão em nós, e nos esforçando para que, de alguma forma, possamos utilizar essas energias no nosso dia a dia. Não teríamos espaço para poder achar que os outros não gostam de nós, achando que estão nos julgando, que estão nos condenando pelos erros que estamos tentando ocultar, que trazemos de vidas passadas ou de vida presente também. E esse processo é um processo de autorrejeição. Quando não nos aceitamos como nós somos, nos autorrejeitamos, é muito mais cômodo dizer que os outros é que estão nos rejeitando. Aí achamos que as pessoas não gostam da gente, que a família ou um filho não gosta. A gente tende a fazer isso e alimentar isso e entrar em um processo de choques de energias, de desassimilação das energias amorosas. Então, o medo que nós temos de sermos identificados com os erros que nós cometemos, embora nem nos lembremos mais, porque a misericórdia de Deus, dentro da lei de causa e efeito, ele realmente, por essa misericórdia, nos permite esquecer os erros, graças a Deus, é pela compaixão de Deus, mas, às vezes, por esses desacertos cometidos, também nós projetamos um processo de achar que os outros estão nos condenando de erro do presente, embora ninguém saiba. Eu sei, mas eu acho que, em algum momento, nesse momento de você não se conhecer, de fazer um trabalho de auto-julgamento, autocondenação e autopunição, que é o movimento da culpa, você acha que os outros conhecem só as mazelas e que os outros já estão te julgando e estão te condenando e estão se afastando de você, te rejeitando de você. Isso é uma projeção de auto-rejeição. Então, por exemplo, as pessoas que fizeram, vamos dar um exemplo prático, que acontece nos consultórios de psicólogos, terapeutas, médicos, psiquiatras, etc. Pessoas que cometeram, por exemplo, um delito em algum momento da sua juventude, um aborto, por exemplo, né? Alguns anos da sua juventude tenha feito isso de uma forma impensada, não havia uma maturidade maior, então ela tem medo de ser descoberta. Foi feito nessa encarnação, ela sabe que fez,
E porque, na realidade, ela acabou fazendo isso em condições de clandestinidade. Ninguém sabe. Ela sabe, mas só que tem que ela projetar nos outros achando que os outros sabem. Isso aconteceu em algum momento na sua juventude? Ou cometeram, por exemplo, dentro de um relacionamento afetivo, a chamada aventura extraconjugal, uma questão de infidelidade, do adultério, em que ela tenta esconder dos outros, cometeu há muito tempo, embora não faça mais, mas cometeu, mas ela se sente culpada por ter cometido nessa, eu estou falando em termos de erros dessa encarnação. E há um temor de um movimento de culpa em que ela possa ser desmascarada por alguém, porque ela carrega essa culpa dentro dela. Ela não se flexibiliza para saber que, com o erro, ela pode aprender também. Então, é uma conquista o aprendizado diante de um erro cometido e não ficar martirizado, preso a um passado que me mantém nesse ciclo de conflitos através exatamente de um processo de autorrejeitão, projetando os outros como se os outros estivessem nos rejeitando, nos condenando e nos julgando o tempo todo. E muitas outras situações de crimes perante a justiça divina que as pessoas temem ser desmascaradas. Eu falo crimes perante a justiça divina, crime por insubordinação, insubmissão ou transgressão, por você realmente não conseguir, digamos assim, cumprir o código moral de lei da própria consciência, porque as leis divinas não estão fora de cada um de nós. Somos indivíduos e as leis divinas estão na consciência de cada um. Então, os erros atuais, eles são os casos talvez até menos comuns. Os mais comuns realmente é nos sentirmos culpados por erros de vidas passadas, que são somas delas. São várias subpersonalidades. Trazemos vários erros de várias encarnações. Deixar isso bem claro. Porque em nosso mundo, no complexo de nosso mundo subconsciencial, que a psicanálise chama de inconsciente, eu não gosto de usar a palavra inconsciente, porque o ser consciencial nunca é inconsciente. Ele pode ser subconsciencial, mas inconsciente não existe essa possibilidade. Porque seria exatamente você bloquear completamente o próprio código moral de lei da consciência quando você diz que não tem consciência. É impossível um ser criado por Deus não ter consciência dessas leis. Então não existe o inconsciente. Existe o subconsciente. Em algum momento, talvez não tenha dificuldade de compreender isso, as leis da consciência. Mas, como nós trazemos essas máculas, essas matrizes, essas manchas energéticas perante a própria consciência, e como não soubermos, ou como nós não soubemos em algum momento, ou não quisemos, né, nos libertar no passado, e permanecemos alimentando, ainda mesmo que as pessoas não descubram os nossos erros no passado ou do presente, esses nossos erros, né, e que nem desmascarem esse movimento de conflito consciencial, de rejeição e autorrejeição, vai se ampliando numa encarnação. Pessoas que não conseguem ver e se olhar no espelho. A autoimagem incomoda. Subconscientemente, ela não gosta daquilo que ela vê. Ela se olha no espelho e gostaria de ter um outro tipo de perfil, um outro tipo de rosto, ser mais novo, não sei o quê. Ela acaba criando esse um conflito desnecessário também com um processo de autorrejeição. Você imagina você se olhar no espelho todos os dias, para você, diante das imposições da vida social, você está mais ou menos ajeitado, com o cabelo penteado, bem vestido, etc., e você não gostar do que está vendo. Você rejeitar a própria autoimagem. É um movimento de autorrejeição. Não é você também adorar a imagem num processo narcísico, né, em que não é isso. Respeitar a imagem, porque a imagem é de um corpo que é um instrumento que nos servimos para, dentro da lei de evolução, estarmos pela reencarnação crescendo nessa jornada rumo à pura e eterna felicidade. Então, é agradecer por aquilo que nós temos do jeito que temos. Uns têm, dentro dessas estéticas de beleza, uma certa beleza consagrada pela tal sociedade que tem seus parâmetros de beleza muito estranho diante dos parâmetros divinos, mas que são consagrados, as pessoas valorizam muito isso. E se não tiver isso dentro das exigências sociais, esmagado por essas exigências, a pessoa se rejeita porque gostaria de ter e não tem. Tal ou qual biotipo, forma de fisionomia dentro dessas estéticas exigidas. Então, esse comportamento aflige, esse comportamento corrói esses valores morais, que precisam ser trabalhados de maneira positiva e não
deixarmos levar de uma forma negativa e perturbadora. Porque nós somos filhos de Deus, todos nós sabemos disso. O importante é sentir esse princípio de filiação divina, para que nós possamos, diante dos desafios, sabermos discernir e termos a força suficiente para suplementar aquilo que nos falta ante os desafios da vida. Porque todos nós precisamos de desafios. Tem pessoas que oram pedindo a Deus para que tire do seu caminho os obstáculos. Por favor, tire de mim os obstáculos, tire de mim as dores, tire de mim as frustrações. Isso não é uma oração, é uma tentativa de oração, isso não é prece. É uma prece profundamente egóica. Quando nós nos conectamos ou nos esforçamos, como Jesus ensinou na vigília e na oração, a oração é o esforço de conexão com o divino, com as forças divinas, a partir de um anjo de guarda, de um espírito protetor, para que eles possam levar ao nosso Criador essas nossas súplicas conscienciais, pedindo a Deus, sim, forças para que nós possamos, diante dos desafios, não fugir dele, mas superá-los todos, cada vez que ele se apresente para a nossa depuração moral, para a nossa depuração intelectual. Então, é não fugir deles, é apenas solicitar forças que possam nos faltar para que nós possamos, a cada um que se apresentar, irmos superando. Isso é possível, por isso nós fomos criados e temos dentro de nós o poder de fazer isso. Eu não tenho o poder de transformar a vida de ninguém, eu não tenho o poder de transformar a atmosfera, eu não tenho o poder de transformar o clima, mas eu tenho poder e poderes extraordinários dentro de um sistema de crença proativa dentro de mim para me transformar. Esse poder eu tenho. E esse poder todos nós temos. Eu posso melhorar a minha vida para melhor. Basta eu não somente acreditar, mas também ter consciência desse poder que eu tenho. Porque se Deus me criou para a pura eterna felicidade, essa marcha ninguém tem como obstar mais. Nós estamos marchando, não vão demorar mais. Esses que demoram mais são aqueles que se rejeitam, aqueles que se rebelam, aqueles que murmuram, conforme os espíritos usam esse termo, murmuram contra as leis divinas. Nós estamos na busca da verdade, que já está em cada um de nós. Então, dentro de um sistema de crença mais proativa, nós vamos buscar todo um potencial em que eu posso dizer, dentro da minha vontade, força de vontade, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço vencer os obstáculos. E para isso eu me conecto com Deus para que Ele me fortaleça, não que tire os obstáculos, que Ele me fortaleça. Aí é uma prece real, é uma prece consciencial, é uma prece de quem se ama, é uma prece de quem está se amando. Toda vez que você está se esforçando para você vencer os obstáculos, e ao invés de maldizer, e eu falo obstáculos, são doenças, às vezes graves, doenças autoimunes, doenças provindas das próprias culpas que nós carregamos pelos conflitos interexistencial ou existencial. O importante é termos essa conexão com o divino, que também não está longe, como um satélite em algum lugar, como um instrumento retransmissor, eu mando a mensagem, ele retransmite para esse ou aquele setor. Não, Deus está em cada um de nós. A prece é todo esse potencial também introspectivo de encontrar em você as forças capazes de te libertar desses grilhões que nos mantêm ainda na culpa. Bom, de tal forma, diz a Joana aqui, que nos tornamos arredios, agressivos, infelizes, levando-nos muitas vezes, e não poucas vezes, né, a situações vexatórias, ao ponto de chegarmos ao limite de neuroses, diante de uma autorrejeição projetada naqueles que nós achamos que estão nos julgando, estão nos condenando, porque já já conseguiram nos colocar desnudos diante de suas consciências e sabem tudo de nós. Que é um movimento meio paranoico, meio neurótico, né? Então, por encontrar inimigos hipotéticos em toda parte, assim nós vamos experimentando esse fardo da culpa. Autojulgamento, autocondenação, autopunição. E nesse processo, exatamente, achamos que as pessoas vão nos vão criando maldições contra nós, né? E procuram... nós não sabemos, muitas vezes, administrar em lidar com os outros. Basta alguém ferir um dos nossos ideais, já nos achamos inimigos. Já nos fazemos inimigos sob o ponto de vista, às vezes, subconsciencial. Isso nutrido nos afasta. E esse afastamento, porque alguém não pensa como eu penso,
no fundo, por um processo de uma soberba muito grande, de achar que o que eu penso é o melhor pensamento que o outro, e nos afastando, também nós vamos criando um grande conflito entre nós. Então, se a pessoa não toma consciência desse processo e não entra no movimento mais proativo, proativo é agir, nunca reagir e jamais ficar em inação. É agir de uma forma consciente, ou seja, usar a coragem para a reparação do erro, embora que nós cometemos erros reeditadamente, né, para podermos sair da nossa culpa. Porque nós temos até o direito de errar, porque estamos em aperfeiçoamento. Mas, tanto quanto eu tenho o direito, eu também tenho o dever de me responsabilizar pelo erro para reparar esse erro. Então, o mecanismo de autorrejeição, ela vai se afundando em nós, em que nós vamos vendo inimigos por toda parte. E eu repito, vendo inimigo em pessoas que pensam, sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista até esportivo, sob o ponto de vista político, a gente acaba se inimizando. Isso é péssimo para quem realmente tem, e todos nós temos o projeto de evolução pelos caminhos do amor. Não será por um processo de rejeitar o outro nos rejeitando. Daí, para que nós possamos entrar naquilo que é chamado pelo campo, pelo menos nosso irmão Arnaldo, psicólogo clínico, sabe, trabalha muito com as questões da paranoia, né, que nós possamos acreditar que as outras pessoas vivem em nossa função, vivem em função da gente, que é um processo bem egocêntrico, pessoas estão sempre nos julgando, sempre nos condenando. E um exemplo clássico, comum em consultórios, é, por exemplo, entrarmos numa instituição bancária ou comercial, em um ambiente em que haja, por exemplo, um aglomerado de pessoas conversando em algum lugar, e nós, nessa paranoia, achando que, ou acreditando que aquelas pessoas estão falando mal de nós. É uma coisa, parece uma loucura isso, né? Como estão comentando coisa de nossa vida, né? Que estão fazendo um complô contra nós. Isso acontece muitas vezes e com muita gente o tempo todo. E são pessoas que estão aglomeradas ali que nós nunca vimos na vida, né? Mas nos sentimos assim, como se elas estivessem, né, fofocando, fazendo alguma coisa, algum julgamento. Isso nós nunca vimos antes, né? Mas como se elas estivessem deixando-nos nus perante elas, sabem todos os nossos podres, né? E vão observando nossos defeitos, aquilo que nós estamos carregando. E esse movimento é um movimento egocêntrico, como se as pessoas vivessem em função de mim, né? Do ponto de vista psicológico profundo, nós vamos entrando nessa neurose a ponto de sentir a situação como se fosse uma realidade. Eles realmente estão falando mal de mim. Você acaba acreditando nisso. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você acaba acreditando. Muitos entram nesse campo. É bem neurótico, né? Então, agredimos os outros, porque nós estamos o tempo todo em movimento de defesa, de autodefesa, porque nós achamos que os outros estão nos agredindo, estão nos atacando, e daí, nessa defesa, também nós agredimos. Se não verbalmente, com atitudes, pelo menos com as ogivas mentais, com pensamento negativo contra os outros, contra o grupo, de graça. Pessoa que nem conhecemos. Fugimos dos outros porque nós estamos vivendo uma situação psíquica e emocional sobre esses mecanismos psicológicos de projeção. Nós projetamos nos outros conflitos íntimos. Esses conflitos, essas culpas que realmente nós fizemos algumas coisas erradas, mas nós não aprendemos ainda com ela e estamos, por causa desses erros, mantendo a culpa, ao invés de fazer uma conquista de aprendizado. Aí projetamos nos outros porque os outros estão nos fazendo mal, nos condenando, estão nos punindo. Então, nós precisamos nos defender. E nos defendemos atacando os outros. Isso é um comportamento neurótico. Toda vez que nós nos encontramos num grupo social, 2 ou mais pessoas dialogam, sorriem, se tornam austeras, logo vai acabar surgindo na cabeça de aquela ideia infeliz, né? E a suspeita tormentosa de que se referem. Então, estão rindo lá, estão falando de mim. Estão zombando de mim. Então, eles comentam negativamente esse nosso comportamento. E se nós continuarmos assim, as pessoas vão acabar observando que nós agimos assim. E às vezes nós pensamos que são pessoas invejosas. Aí nós entramos num outro tipo de nível de comportamento, de uma superestimação. São invejosas, elas são inferiores, e no fundo você se coloca numa condição de superiores a elas mesmas. Então, elas são invejosas, estão falando mal de mim porque têm inveja de mim. Muitas vezes nós mantemos esse sentimento, uma vez de inferioridade. Né? Quando nós estamos nesse movimento de inferioridade, que é motivado pelo orgulho ferido,
o que acontece? Né? Nos achamos, em outro momento, nos achamos superiores. Ou inferiores pelo orgulho ferido, ou superiores em outros, né, que realmente pode estar com inveja de nós, por causa da nossa... Enfim, nós temos esses movimentos meio estranhos em relação ao próximo, em relação aos outros, em vida social. Tudo são criações da nossa mente, que nos permitimos, como aquelas pessoas que frequentam, por exemplo, uma casa espírita, que é o nosso caso, muitas vezes, né? E quando termina uma palestra, uma exposição como essa, ela crê que o que nós estamos falando é para ela. Às vezes um orador está falando para 200 pessoas, 300, 1000 pessoas, mas ela sai dali, se ele falou para mim, e está me acusando. Tem isso também nas casas espíritas. Então, isso pode ser um estado paranoico. Muitos acreditam ser julgado pelos outros, e como eu disse, num caso espírita, o orador está falando para um grupo, e de repente a pessoa traz para si como se o orador estivesse falando para ela. Quer dizer, é um movimento de autorrejeição, que é uma projeção. Né? Ela está falando, está me julgando, ela sabe meus podres, é mais ou menos por aí. Então, essa conduta patológica precisa ser trabalhada. Né? É um incômodo as pessoas realmente, né, nos afastar. Muitas vezes a pessoa se afasta do grupo social, do meio social, porque ela não se sente bem naquele meio, porque se sente rejeitada, mas ela está rejeitando. No fundo, é ela que está fazendo o processo dentro dela, projetando nos outros o processo que é dentro dela. Né? E esses conflitos de perseguição, ou essas ambições exageradas de grandeza, tombando exatamente nesses quadros paranoicos demais. Temos esses dois movimentos, um ligado ao nosso estado de inferioridade, que tem a ver com esse orgulho ferido, né? A pessoa, então, estão contra nós somos rejeitados, como... Ou nós colocamos, então, na condição de superioridade, né? Ou seja, para eles, ou para muitos, nós seríamos os párias da sociedade. Ou então eles são os párias da sociedade, nos afastamos dele, nos sentimos rejeitados, e assim vai. Quando nós temos esse movimento ligado a esse complexo, por exemplo, de superioridade, diferente da inferioridade, acontece exatamente pelo orgulho. Nós chamamos, não é um orgulho nem oculto, nem um pseudo-orgulho, mas é um orgulho manifesto, a gente vê, é visível. Né? Então, nesse orgulho manifesto, quando nós nos sentimos feridos, evidentemente, nós geramos esse complexo, né, de superioridade, que é diferente da inferioridade. Então, na superioridade, nos achamos mais do que os outros. E aí, como nós nos colocamos como melhores do que os outros, nos afastamos dos outros, aí sim, porque nós somos melhores. O resto é ralé, gentinho. Essas pessoas são invejosas, pessoas são de nariz empinado, a gente tem essas coisas também, que é o orgulho manifesto. Basta não ferir, então eu me afasto. Então, o orgulho ferido, no sentido de inferioridade ou de superioridade, é um movimento de autorrejeição também. Então, quando você não trabalha pela autoamorosidade, o autorrespeito, a autoaceitação, a autovalorização, em um exercício com técnicas específicas, porque não tem como nós não fugirmos de técnicas para aprender o autoconhecimento. Não vai cair do céu. Não tem como. Nós temos, Jesus ensinou a mais importante delas, a vigília, que é a autopercepção, e a oração, que é a conexão com as forças divinas, para não tirar as provas, mas para nos sustentar com forças para superarmos as provas. Então, são técnicas. Agora nós temos a técnica da respiração profunda, aprendemos a respirar para poder acalmar o nosso interior, as nossas emoções, o nosso fisiológico, o nosso estado neurológico, o nosso estado nervoso, nosso sistema nervoso, através de respiração bem cadenciada, bem profunda, durante 5 minutos. É uma técnica. A técnica também vamos chamar assim, do relaxamento, você vai, deita, faz um relaxamento dos pés à cabeça, outra técnica, para você ir se melhorando com você mesmo, investindo em você, amenizando, harmonizando essas energias desarmônicas que trazem emoções bem agressivas, perturbadoras, e você pode entrar em processo de meditação, porque é impossível você realmente se essencializar como um ser se você não trabalhar o seu mundo emocional através de meditações. E a meditação é que nos ensina a aprendermos a fazer concentrações num grupo mediúnico ou em qualquer momento que se exija a concentração. Aprendermos a meditar, aprendermos a criar imagens positivas através da meditação, numa visualização em que você pode vivenciar essa visualização. São exercícios, são técnicas muito antigas, milenares,
que nós, no Ocidente, no mundo ocidental, estamos começando, bem devagarinho, a aprender agora. Aí nós vamos realmente trabalhando um processo de autossegurança, sem autoprojeção, sem projetar nos outros esses entulhos que nós trazemos, essas culpas que nós trazemos do passado e do presente. Na verdade, esses nossos movimentos, do qual nós projetamos nos outros, como diz Joana de Ângelo, né, tombando nesse quadro meio paranoico ou paranoico, isso não quer dizer que nós vamos entrar numa doença, claro, uma doença grave, considerada, do seu ponto de vista da psiquiatria, porque eu sou assim, eu vou entrar em um processo de ou uma esquizofrenia paranoide. Não estou dizendo isso. Mas se a pessoa realmente não prestar atenção, com certeza absoluta que isso pode ser acentuado. Esse movimento de autorrejeição em relação à vida com o outro, na sociedade, se afastando da sociedade, porque a esquizofrenia em si é uma exacerbação de um quadro, como qualquer outro, com características e situações, claro, muito mais graves, mais pesadas do que essa que eu estou falando aqui. Porque é um estado paranoico em que se caracteriza como uma esquizofrenia, como diz a Joana de Ângelo, né? Bem paranoica, mas que ainda, se nós não vigiarmos, ficarmos nesse projetando, se afastando dos outros, repito, por questões políticas, por questões religiosas, por questões outras, né? Por incompatibilidades de ideias, de ideais, com certeza nós podemos dizer que, nesse momento, se insistirmos nisso, estamos com um pezinho lá dentro da esquizofrenia, não tenho dúvida disso. Você acaba realmente não tendo harmonia dentro de um processo natural de harmonização da própria cognição, da própria capacidade cognitiva. E aí, evidente, se nós não cuidarmos de nós pela auto-amorosidade, pelo auto-respeito, pela vigília, pela oração, pela respiração, pela meditação, pelo relaxamento, e assim vai, com algumas técnicas possíveis, simples, né? Aí, evidentemente, nós podemos desenvolver, com certeza, doenças graves no campo da psiquiatria, sim. Então, nesse estado, nos tornamos refratários a qualquer ajuda, pois, se nós somos superiores aos outros, nós, diz aqui a Joana, que estamos bem, os outros são muito maus. Quem precisa de tratamento são os outros. É um processo paranoico. Quem precisa de tratamento é o outro. Eu não, estou bem. É uma inversão dos processos. Nós projetamos nossas angústias, escamoteamos em auto-engano e projetamos. Eles estão perturbados, eu estou bem comigo. Sempre os outros estão mal. E quando eu fico mal, são os outros que me fizeram mal. Eu entro no processo do coitadismo. Coitadinho de mim. Como vítima dos outros, vítima da sociedade, vítima do universo, vítima de Deus. Aí entramos no processo de vitimização. É comum, porque quando você entra em processo de vitimização e coitadismo, buscando migalhas de piedade dos outros, você está em um processo realmente de... Alguns entram em um processo muito profundo de autopiedade, buscando piedade alheia. É um processo de autorrejeição também. Então, a Joana, e tudo que eu estou falando aqui, baseado nas obras, numa síntese que eu faço de Joana de Ângelo, que ela é a minha grande mestra, a minha grande inspiradora naquilo que eu tenho falado no meio espírita. No meio científico, não. Mas no meio espírita a gente utiliza, porque ela é espírita, né? Então, considerando, ela diz o seguinte: o ser humano é essencialmente a soma de suas condutas do passado. Então, tem um trecho em cada etapa existencial, cada um de nós adquirimos compromissos que se transformam ou em asa de libertação ou em algemas que nos aprisionam de forma vigorosa. E, considerando essa realidade somatória de nossas experiências do passado e do presente, nós sofremos as consequências que podem ser transferidas de uma para outras existências físicas, né, que decorrem de uma forma inevitável com efeitos morais, efeitos de comportamento. Então, todo o nosso passado, ele é formado também, melhor dizendo, o nosso passado, ele é formador do nosso presente. O que eu quero dizer é o seguinte: as personalidades que eu vivi no passado têm uma influência profunda na atual personalidade. As minhas boas tendências, minhas más tendências estão vinculadas às experiências anteriores. Não tem como, porque são experiências somadas no meu mundo cognitivo, no meu mundo de aprendizado, no meu mundo mental. O meu mundo mental são somas de aprendizados que criam os sistemas de crenças, ou limitantes ou proativas. Na maioria são limitantes. Na maioria são limitantes. Embora nós aprendemos a questão de intenções positivas, todos nós, em o que nós vamos fazer, temos a intenção positiva, porque somos essência,
e em potência nós trazemos o que é divino, então todas as nossas intenções são positivas. O que acontece em todas as nossas intenções, muitas vezes, é um direcionamento equivocado, porque nós ignoramos um comportamento por falta de discernimento do que eu preciso fazer, posso fazer e devo fazer, e aquilo que eu não devo fazer. Então, já encaminhando para o final da nossa fala, porque nós terminamos normalmente em torno de 10 para as 9, a nossa fala não é como um convite, ou pelo menos como uma mensagem negativista dizendo que nós não temos jeito. Não, pelo contrário. É nós identificarmos com o potencial de que eu posso sair dessa situação, eu consigo sair dessa situação, eu tenho capacidade de sair dessa situação e mereço, até porque sou filho de Deus, aprendiz da vida e imortal, então eu mereço sair dessas condições. Então, toda vez que eu me sinto ou inferior ou superior raspiado aí em relação ao outro, tudo que em relação ao outro e em relação a nós, o que é comparativo é ruim sempre. Eu não tenho que me comparar com os outros nem como melhor, nem como pior. Porque, em essência, invariavelmente nós somos iguais. Em essência, aquele e aquelas pessoas foram criadas com a mesma destinação, pura e eterna felicidade. Vamos chegar lá. E outra coisa importante, o mal, ele não tem raiz. O mal, mesmo dentro de nós, por um processo de movimento de autorrejeição, vai passar em algum momento, porque nós fomos criados para a luz. Nós não fomos... A reencarnação, por exemplo. Será que a reencarnação, como eu disse no início, é um processo punitivo? Nunca foi. Nunca será. A reencarnação é um mecanismo extraordinariamente amoroso, sempre que como instrumento a nosso favor, para que nós, em nossa jornada, possamos evoluir. Repito, nosso irmão no início da prece. Reencarnação como um convite à nossa evolução. Então, por mais desafiadora que sejam os processos reencarnatórios dentro de um plano maior, em que dentro de um plano maior existe uma programação do berço até a nossa morte, e do berço até a nossa morte teremos vários gêneros de experiências com lugares, pessoas, situações, etc. Essas experiências são convites para que eu possa, em cada experiência, desenvolver na programação propósitos do bem, porque a reencarnação é um convite para a prática do bem. A começar por nós, fazer o bem a nós, fazer a caridade em nós, para nós, porque eu preciso ser o primeiro influenciado pela caridade. Não consigo fazer caridade para os outros se eu não souber o que é caridade para comigo. Eu não conseguirei ser generoso com os outros se eu não for generoso comigo. Eu não conseguirei ser benevolente com o próximo se eu não for benevolente comigo. Se eu não for indulgente comigo, eu não serei indulgente com o outro. Tanto quanto a questão do perdão. Se eu não sei encontrar o caminho do auto-perdão, que não é autodesculpa, é o auto-perdão verdadeiramente, você não vai saber perdoar o outro. Então, o caminho é esse, é o caminho de autoacolhimento amoroso, de autorrespeito, de autovalorização, de autoaceitação, para que você possa realmente encontrar em você mesmo as energias necessárias, como terapeuta que você é de você mesmo, né, para você sair desses conflitos, desses traumas, que trazem, além de muitos dilemas, o que eu posso, o que eu não posso fazer, trazem para nós perturbações existenciais. Nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, sim. E outra coisa, a felicidade não é uma quimera, não. A felicidade é possível no aqui e agora, ainda que seja dentro da relatividade do conceito de felicidade, é possível vivê-la no aqui e agora quando você começa a se identificar com esse amor que você já é, com a luz que você já é, com o espírito que você é. Se você se identifica com o espírito que você é e não fica se identificando com aquilo que você está, com certeza você já está começando a ter contato com essa tal felicidade. Você vai começar a ter uma vida mais suave, mais leve, mais contente, que é o parâmetro. O parâmetro para você se sentir feliz é suavidade, leveza, contentamento de vida. Nos momentos difíceis, você pode até sentir o impacto desse momento difícil, mas você depois passa e você sente uma leveza, uma suavidade, um contentamento. Esse é o parâmetro da felicidade. Relativo sim, mas já possível daqueles que se esforçam para conquistar esse estado.